Oi, meus horrores, tudo bem com vocês? Bem-vindos a The Smallest Man Who Ever Lived. E pra história de hoje, nós vamos pro e-mail da minha diva Maria. Gente, hoje a gente tá aqui no meu quarto, porque é uma coisa mais intimista, entendeu? Uma coisa assim, mais mãe. Então deita aqui, fica quietinha, não faz barulho, que eu odeio gente barulhenta, né? Por isso que eu mesma faço barulho 24/48. E vamos lá? Tá? Vamos lá. Oi, diva, tudo bem? Oi, Maria, tudo bem? Vim aqui contar um relato meu que aconteceu entre final de 2024 e metade de 2025. Resumindo, até pouco tempo, né? Que eu ainda não me acostumei que a gente já tá em 2026. Em novembro de 2024, eu tinha acabado de entrar em um novo emprego. Comecei a trabalhar de aprendiz de atendimento em uma grande seguradora. Durante o processo de admissão, no dia do exame admissional, fui até a empresa fazer os procedimentos. E lá havia um garoto. Tinha minha idade, por volta dos 20 anos. Como é que tu sabe que ele tinha a tua idade e depois disse que tem por volta dos 20? Estranhamente ficou me observando muito. Ok, segui a minha vida. Afinal, homem olhando mulher é algo comum, infelizmente, né? Queria que todos fossem cegos. Nesse período de final de ano, eu tava namorando e tudo ia perfeitamente bem. Em novembro, entrei em um novo emprego, conheci ótimas pessoas e, ironicamente, aquele mesmo garoto que eu havia visto no exame admissional estava na mesma leva de novos jovens aprendizes dessa empresa. Certo, minha vida foi indo. Como éramos um grupo de 20 pessoas, fomos divididos na metade. E 10 dos aprendizes foram atender seguro de carro, resumindo, da golpe. E outros 10 seguro de casa. Golpe, MRV, tá? Fiquem atentos, sei do que tô falando. Nisso começamos os treinamentos. O tal estranho garoto, que ficou me observando por acaso, foi parar na minha equipe, junto das minhas amigas na época e algumas outras pessoas. Vamos chamar ele de Mauro. Que nome bem feio, hein? Inclusive, eu acho que eu tenho um dindo que se chama Mauro. Enfim. Na véspera de Natal daquele ano, como estávamos de treinamento no dia 24, iríamos fazer o treinamento em home office das 8 ao meio-dia no dia 23. Meu ex foi me buscar no trabalho. Por que seu ex foi te buscar no trabalho, vagabunda? Peraí, meu ex foi me buscar no trabalho pra passar o Natal na casa dele. E na noite daquele dia, eu descobri que estava sendo traída. Se ele era teu ex, como exatamente ele tava te traindo, amiga? Ou não tinha terminado? Tem que especificar isso no e-mail, tá? Que a fofoca tem que vir a mim sendo bem descrita. Vamos lá. Isso foi o maior rolo, mas não é sobre ele a história de hoje. O que importa é que eu não tinha como ir embora. Olha só. Naquele dia, e tão tarde da noite, então decidi ficar lá pra trabalhar no dia seguinte. E minha mãe depois me buscar pra passar o Natal com a minha família. Certo. O dia seguinte chegou, começamos o treinamento e eu pedi pra ficar com a câmera desligada, porque eu havia sido traída. E você já saiu contando pros outros que tinha sido corna, né? Eu morro que... Eu vou me citar como exemplo, tá? Que a gente, quando toma um chifre, a gente sai anunciando pra Deus e o mundo, né? Por quê? Porque a gente gosta de se fazer de coitado. É gostoso ver que as pessoas olham pra gente com cara de dó. Eu adoro que me achem uma coitada. Às vezes eu sou, mas nem sempre. Enfim. Câmera desligada porque tinha sido traída. Saiu anunciando pra empresa inteira. E foi aí que o protagonista da nossa história entrou em ação. Mauro prontamente me mandou mensagem e passou a manhã toda falando comigo. Aquele típico, nossa, você foi traída? Sinto muito, kkk. Precisa de um suporte? Sim, amor, eu preciso de um suporte pras duas pernas, assim, pra cima. Ai, meu pé tá sujo. Pode? Você me dá um suporte? Eu quero esse. Ai, que horror, né? Enfim, desculpa. E assim foi. Passou a manhã inteira me falando sobre ele, sobre a academia e sobre a religião dele. Ai, meu Deus, que porre. Não ironicamente, um porre sem fim. E isso perdurou por alguns dias até a virada do ano. Ok. Na virada do ano, eu comecei a notar algumas atitudes estranhas dele. Alguns flertes velados, mandando fotos perguntando de roupa, etc. Fui ignorando tudo isso até chegar no dia 4 de janeiro, onde eu saí com as minhas amigas pra beber e acabou que eu, bêbada, dei uma brecha pra ele flertar comigo. Com sobe, a verdade desce, né? Você podia até acreditar que não queria nada, meu amor. Mas não foi o que sua mente disse depois de 2 goles de álcool. Ou você tava muito carente, né?
Me desculpa, amiga, não quis ser grosseira. Enfim, fomos. No dia seguinte, fomos no shopping e acabamos ficando. Gente, como é que vocês ficam no shopping? Tipo, vocês vão no shopping, dão um rolê e depois se beijam? Ou vocês se beijam, tipo, na saída do shopping ou dentro de cinema? Tipo, eu não sei, gente, nunca tive relacionamento assim, tá? Não tive juventude, tá? Eu sou trans. Não se esqueçam, não tive essas coisas. Enfim. Dei uma brecha, flertar comigo, fomos no shopping, blá blá blá. E fomos ficando por mais ou menos umas 2 semanas. Próximo do aniversário dele, que era dia 20 de janeiro, feliz aniversário, Mauro. Ele me convidou pra ficar uns dias na casa dele. Esmagar a rata, né, meu amor? Aceitei, afinal, coitada da corna, tava muito triste e sensibilizada de tudo. Tadinha. E pensei, bom, preciso seguir minha vida, né? Por que não? Definitivamente foi um dos piores lugares que eu já pisei na minha vida. Fui pra casa dele numa quarta-feira pós-trabalho. Ele morava sozinho, então achei que seria ótimo, mas eu estava tão enganada. Chegando na casa dele, eu me senti dentro de um banheiro químico. Era tudo completamente insalubre, um cheiro mortal de lixo misturado com merda e mijo de gato. O chão completamente grudento de sebo. Peraí, gente. O chão completamente grudento de sebo. A louça toda suja. A casa cheia de mofo preto subindo nas paredes até o teto. Me senti dentro do purgatório. Eu acho muito cruel a gente falar na casa dos outros, tá? Mas quando a gente tá falando de um date, eu acho justo. Porque não é normal um homem adulto e funcional morar num barraco desse caindo aos pedaços, né? O negócio imundo, a louça imunda, as coisas sujas, tudo podre. Isso não é normal, gente. Uma pessoa adulta, ela tem que ser funcional, né? Então o mínimo é que estivesse limpo, né? Enfim, condição financeira não entra em questão, mas o mínimo é que estivesse limpo, né? Enfim, a partir dali eu comecei a me arrepender das minhas decisões. Eu já tinha se arrependido há 2 parágrafos atrás. E você pode perguntar, mas é desculpa dele pra essa imundice? Ah, mas claro que de qualquer homem, a minha casa é assim porque eu não tenho dinheiro, eu sou pobre. Gente, que picuinha, né? Homem adora meter essa de pobreza, entendeu? Por isso que falam que essa merda dessa onda de ai, a solidão masculina, entendeu? Que solidão masculina o quê? Vocês moram com a mãe até os 26 anos. Se liga, entendeu? O povo tá saindo da casa dos pais com 27, quando o cabelo já tá deixando a cabeça, entendeu? Já tá saindo na época de começar a ter filho. Homem é igual leite azedo, amor. Passou dos 25, azedou, tá? Enfim. Desde quando ser pobre é sinônimo de imundice e porqueira? Exato, não é. Ser pobre não é sinônimo de porquice e imundice, tá? Enfim. Por muitos anos da minha vida, eu não tinha uma boa condição financeira, ao ponto de ter que ver minha mãe e meus avós não jantando pra me dar janta. E a nossa casa, assim como a de muitas pessoas, era muito limpa e organizada. Como sempre, o homem querendo ocupar o externo pela própria disfuncionalidade. Normal, esses porcos são ensinados pela própria família de que não precisam fazer nada, crescem e começam a viver nessa imundície desgraçada. Enfim. Tentei ignorar aquilo. Você foi gentil, tá? Mas, particularmente, os dias eram péssimos na casa dele. E você foi pra lá mais de um dia? Ele só transava comigo e depois me largava na cama dele e passava o resto do dia mexendo no computador, até dar a hora de dormir. E os dias foram quinta, sexta, sábado. E foi no sábado que algo assustador aconteceu. Você foi... Amiga, agora você, burra. Você foi pra uma imundice dessa que você descreveu, que o chão chegava a tá grudando de porra. E você ficou. Enfim, né? Cada um se fode como quer. Só não se esqueça, exato, do lubrificante. Como mais um dia acordamos, ele passou o dia no computador, depois de uma foda muito mal feita. A fudida era você, né? Uma foda muito mal feita, mas eu já tava lá mesmo, iria pra casa no dia seguinte, então só aceitei. Eu te entendo. Mas no meio da tarde, enquanto eu conversava com uma amiga, ele veio até mim e, sem dizer uma única palavra, desferiu um tapa no meu baixo ventre e saiu do quarto rindo. Ele te deu um tapa, tipo, perto do útero?
Naquele momento eu paralisei, congelei minha ficha. Minha ficha havia caído e eu percebi no buraco que eu estava me enfiando. Eu estava do outro lado da cidade, num bairro desconhecido, com um completo maníaco do meu lado. E fui consumida pelo desespero. E a única coisa que eu sabia fazer era chorar enquanto estava estática e precisava sair daquele lugar. Santo Deus. No dia seguinte, domingo, dia 20 de janeiro, era aniversário dele. Então ele me disse que ia sair pra comemorar o aniversário com o pai de santo dele. Além de tudo, macumbeiro. E o povo do terreiro. Primeiro eu pensei que é absurdo avisar alguém que você convidou pra sua casa sobre isso em cima da hora. E depois eu corrigi meu pensamento. Eu preciso sumir da vida dele o quanto antes, é a minha chance de fugir daqui. Finalmente, né? Enfim. Com isso, ele saiu e me deixou uma cópia da chave da casa dele. Fofo. Assim que ele saiu, fui arrumar as minhas coisas. E, ironicamente, eu encontrei uma arma carregada, escondida debaixo. Mano. Girl. Peguei um Uber pro metrô mais próximo e só pensava em chegar o quanto antes em casa. Isso com certeza aconteceu em São Paulo. Durante o percurso do ônibus da estação para perto da minha casa, eu recebo uma mensagem dele dizendo o seguinte: o povo do meu terreiro, adendo, eles não me conheciam, não gostou de você e sumiu. Nunca mais falou nada pra mim. Chegando em casa, eu tive muita coisa pra assimilar e tudo veio como uma avalanche pra cima de mim. O chifre no Natal, o buraco e a rejeição desse maluco, eu simplesmente não aguentei. E no dia seguinte que eu deveria ir trabalhar, peguei um atestado e fiquei em casa com a minha mãe. Depois disso, voltei a trabalhar normalmente. Infelizmente, esse maluco estava na mesma equipe que a minha. Então eu tive o desprazer de trabalhar com ele até sair da empresa. Mas veja, estamos só começando toda a história. Gente, pior que tem um textão do tamanho do mundo aqui. Meses passaram a fio. Nesse meio tempo, fiquei melhor amiga de um dos amigos mais próximos dele. No final das contas, ficamos juntos como um casal até hoje. Mas isso é outra história. Bi, mas tu é... né? Um beijinho, pra não ter que falar uma palavra. Então se passou fevereiro, março, abril e então maio. Fatídico mês onde todo o verdadeiro inferno começou. Ali, pela primeira quinzena de maio, em uma segunda-feira, acordei com uma febre de quase 40 graus. Tava com muita dor no corpo e algumas manchas no corpo. E eu jurava de pé junto que minha hora havia chegado. E eu iria encontrar os deuses mais cedo nessa vida. Fui no hospital e mesmo sem fazer absolutamente nenhum exame, me deram um diagnóstico de dengue e um exame de sangue pra fazer. Resultado, a semana inteira em casa. Dito isso, na terça eu acordei impecável, sem dor nem febre, muito menos manchas no corpo. Parecia que eu nunca tinha ficado doente na minha vida. Já que eu estava em casa de molho por causa do testado, resolvi aproveitar os meus dias. Naquele mesmo dia, eu fui fazer algumas tiragens no tarô. Começou a envolver macumba e tarô no meio da história, é porque o babado fica brabo, entendeu? Eu não acredito nessas coisas, tá, gente? Eu sou uma pessoa cética pra tudo. Mas, quando a pessoa tem alguma fé em alguma religião, alguma coisa como o tarô, por exemplo, esse tipo de coisa dita muito como a gente vê o mundo. Principalmente quando a gente tá falando de outras pessoas, né? Enfim. Não me recordo do que, mas lembro que em algum momento meu tarô começou a desesperadamente me avisar de que haviam feito trabalho pra mim. Olha só que legal, atocharam macumba no teu rabo. Eu, sem entender muito bem o que estava acontecendo, resolvi entrar em contato com uma taróloga de confiança e verificar o que estava acontecendo. Dito e feito, demanda feita. E pior, uma amarração amorosa. Puta que pariu. E feita por quem? Exatamente, o vilão da nossa história, querido Mauro. Uma semana que era pra ser de descanso foi uma das semanas mais estressantes de toda a minha vida. Ai, perdão, gente, tô arrotando horrores. Eu correndo atrás do céu e do inferno pra desfazer essa desgraça, que sinceramente levou quase um mês pra tirar tudo, mas deu certo. Logo depois do caos, mano, isso aqui não acaba nunca. Logo depois do caos, ter tirado a amarração e não ter tirado como devolvido pra ele, então além dela ter recebido uma boa macumba no cu, ela devolveu no rabo dele também, tá certíssima. Eu não recomendo gastar dinheiro com esse tipo de coisa, né? Faz ali a tua limpeza, mas, né, é aquela coisa, meus amores, é que se dá, que se leva, que se apanha. Sei lá como é que fala essa merda. Enfim.
Afinal, nada comigo fica impune. Foi aí que o meu caos verdadeiro começou. Pro meio de junho, durante o curso que fazíamos de sexta, que é obrigatório na lei da aprendizagem, tivemos que tirar algumas fotos com o uniforme da instituição para um seminário de resultados. Não me lembro exatamente o que aconteceu que levou a isso. Só lembro de estar sem uniforme e em algum momento vi o maldito do Mauro usando o meu corta-vento. E foi uma das cenas mais satânicas que eu já vi. Era bizarro. Ele fingia que eu não existia, mas saiu andando por toda a sala, de pessoa em pessoa, mostrando como ele ficava lindo naquele corta-vento. Como ele achava que eu deveria pegar o corta-vento pra ele e não devolver pro dono, dizendo que nem sabia quem era o dono. Ele sabia que era eu, porque era o único corta-vento diferente que tinha na turma. E ainda dizendo que o dono era extremamente cheiroso, porque o cheiro doce do perfume que estava no corta-vento era muito bom. E ele não conseguia parar de sentir. Bi, eu acho que eu tinha cagado na minha mão e atirado bosta na cara dele. Fiquei em choque. Já odiava ele mais do que meu próprio pai por ter me abandonado. E fazer aquilo era completamente psicopatia. Pra piorar a situação, lembro de terem me feito usar a camiseta dele de uniforme. Não uma, não duas, mas 3 vezes pra tirar as fotos. Pra finalizar o dia com chave de cu, eu precisei devolver o uniforme pra ele. E quando eu devolvi, ele olhou profundamente nos meus olhos e fez questão de passar a mão dele em mim. Eu agradeci e saí correndo de perto pra lavar meu corta-vento. E ele não me falou mais nada. Os dias após esse evento catastrófico, bucetônico, desgraçado, foram só piorando. Dia vai, dia vem, ele fazia questão de me observar a todo momento, como se os olhos dele fossem pregados em mim. Perturbado. Me sentia dentro de um filme de terror. E não qualquer terror, mas daqueles que o nível de angústia é semelhante a fragmentado. Eu só consigo pensar em Midsommar, que é um dos meus favoritos. No final de junho, tivemos que mudar de andar no prédio em que trabalhávamos. E com isso, as nossas mesas de atendimento também mudaram. E para descrever bem, a posição das mesas no andar original eram as seguintes. Eu sentava de costas pro mini psicopata, eles eram assim, mini psicopata americano. E ao lado dele sentava o meu supervisor. E no novo andar, eu sentava no final do corredor, longe dele. Minha vida se tornou um inferno dali pra frente. Porque pra piorar, meu namorado, que na época ainda era ficante, mas era nosso segredo, que é o melhor amigo desse perturbado, sentava do lado dele. O que tornava inviável não ter que passar ou olhar pra ele. Minha sorte foi que no começo de julho, ele precisou fazer uma cirurgia, muito provavelmente da fimose, o que deixou ele 15 dias afastado. Tá. Nesse meio tempo, eu vivi os melhores dias naquele trabalho. Não tinha aquela presença maldita e maligna dele. Meu namorado trocou de lugar pra sentar atrás de mim, então significava que eu não precisaria mais olhar pro maldito Mauro. E foram dias que passaram no piscar de olhos, pra presença da reencarnação de Baal retornar. Baal é um demônio? Com o retorno dele, as coisas chegaram no limite. Gente, não acaba nunca isso aqui! Com o retorno dele, as coisas chegaram no limite. Nos dias de trabalho, ele levantava todos os dias e toda hora pra ficar me observando. Enquanto trabalhava, passava por mim sempre que precisava falar com o nosso supervisor. E começou a passar a mão no meu cabelo. Nos dias de curso, ele me seguia quando eu saía do intervalo pra ir no mercadinho comprar algo pra comer. Me observava dias intermináveis, me observava o dia inteiro. E pra piorar, começou a fazer a minha caveira pra todo mundo da equipe. Os dias pareciam intermináveis. Eu não tinha provas do assédio dele porque eu ficava no ponto cego da câmera. Os olhos dele sobre mim se tornavam uma mistura de obsessão, ódio e frustração. Com toda certeza era isso. Chegando ao ponto de ser seguida no banheiro e precisar começar a ir acompanhada para evitar que algo acontecesse. E a sua empresa não fez nada? Os dias foram longos e meu estresse só aumentava, até que houve um suspiro em meio ao caos. Mauro foi efetivado. Isso aconteceu na última semana de julho. Ele havia passado por um processo seletivo logo antes de retornar do afastamento. E foi selecionado para ser efetivado nessa empresa. Isso foi um alívio para mim e eu não precisaria mais ver a cara dele. Nisso, ele foi até quarta trabalhar e na quinta não precisava mais. Porém, como nada são flores na minha vida, desde o início da semana eu estava recebendo avisos dos meus guias e da minha deusa que eu estava em perigo, que algo terrível poderia acontecer ainda naquela semana.
Desesperada, eu deixei todos de sobreaviso. Todos os meus amigos já sabiam e viam o que estava acontecendo. Mas como eu, nenhum deles podia ficar e fazer nada, porque mesmo com inúmeras testemunhas, sem provas concretas, não havia denúncia. Foi então que na quinta, no dia que ele não apareceu, uma amiga veio me dizer que estava sentindo que algo ruim ia acontecer. No dia seguinte que eu precisava me cuidar e eu não deixei essa mensagem passar. Fiz o que pude quando cheguei em casa. Enfim, ela fez um ritual. No caminho, tava indo pro curso. No caminho até lá, pedi a companhia do meu namorado, que mora no meio do caminho, pra não chegar sozinha no curso. Fomos juntos e tudo ótimo até então. Porém, quando chegamos, ele estava lá. Mauro estava na sala. O grupo de amigos dele, ninguém sabia o porquê, afinal ele não tinha mais motivos pra ir pro curso. Ele começaria na segunda-feira como efetivado na empresa. E foi ali que eu entendi. Eu tava correndo um risco severo. O único momento que fui no banheiro naquele dia sozinha, ele me seguiu. E eu precisei me esconder, porque o lugar onde o banheiro ficava também não tinha câmeras. Foi terrível. Me senti fugindo do Jason de Ghostface. Parecia uma cena de filme. Eu precisei ficar escutando os passos em volta do banheiro até não ouvir mais nada e então sair correndo pra dentro da sala. Só que eu não esperava o que ia acontecer no horário da saída. Quando deu nossa hora de sair, ele ficou na porta esperando e saiu na frente de todo mundo. Nem esperou os amigos dele, nem nada. Eu e minhas amigas tínhamos que resolver um assunto com a instrutora do curso. Então acabamos demorando um pouquinho pra sair. No meio tempo disso, pedi pro meu namorado e pros amigos dele se podiam esperar a gente e eles aceitaram numa boa. Ok. Cadê? Fomos os últimos a sair. Eu, minhas amigas e meu namorado e os amigos dele. Quando descemos e passamos pelo portão, lá estava ele, Mauro, escondido, fora do ponto de vista das câmeras, de tocaia, com as mãos atrás das costas, segurando alguma coisa. E quando saímos, os amigos do meu namorado perguntaram pra ele o motivo dele ainda estar lá. E ele disse, eu estava esperando uma pessoa, olhando diretamente pra mim. Girl. Isso já era motivo pra chamar a polícia. Todo mundo já saiu? Eles responderam que sim. E ele disse, eu acho que eu não vou conseguir falar com ela. Eu já vou, falou o pessoal. E saiu na frente disparado. Meu coração saiu pela boca naquele momento. Eu congelei e só senti as lágrimas saindo dos meus olhos. Não sei, peraí. Lágrimas saindo dos meus olhos. Eu estremeci por um momento, vi tudo cinza. Ele estava me esperando sair sozinha e eu não sei o que ele poderia fazer se eu não estivesse desacompanhada. Se eu não estivesse acompanhada, no caso. Bi, ele provavelmente ia tentar te matar, né? Considerando que você já achou a arma na casa dele, gente, um homem que não tem nada a perder, como uma pessoa que vive uma vida medíocre como essa, pra ir pra cadeia é um dois, gente, indiferente. Passei o final de semana, senti que ia morrer naquele dia. Passei o final de semana pensando sobre o que fazer quando se trabalha com atendimento. Não se tem um horário específico, é uma escala que muda em um dia pro outro. Ele sabia onde eu estaria, mas eu não saberia aonde ele estaria. Ou em que horário. Então eu tomei a decisão mais drástica. Eu me demiti. Eu precisava fazer isso pra poder salvar a minha vida, porque ele era muito instável e eu não sei o que ele poderia fazer. Um completo maluco. Consumia conteúdo Red Pill e Black Pill a rodo. E nunca fez questão de esconder isso. Eu poderia me tornar mais uma vítima de feminicídio. Então, na segunda-feira, depois do ocorrido, no começo de agosto, eu pedi as contas e esperei até o meu namorado. Esperei até ir embora com o meu namorado. Gente, que horror, né? E foi essa a fatídica história de como eu perdi a vaga de emprego pra um cara maluco que me deu um pé na bunda e depois se arrependeu da merda que fez. E sim, posso afirmar, he's the short zip man. Meio óbvio, né, gente? Um homem que é seguro de quem ele é não precisa se afirmar através de outras coisas. Para de me morder, filha. Através de outras coisas. Espero que você tenha gostado da história, mesmo que não conte ela. Acho que só de ler já é gigante. Enfim, beijo, Giva. Amo seu conteúdo. Gente, pesadíssimo isso aqui. De verdade. No primeiro sinal de loucura,
que eu vejo que eu tô me envolvendo com alguém, eu já pulo fora de qualquer relação. Porque eu literalmente morro de medo de morrer. Eu morro de medo de estar me relacionando com alguém, porque o único relacionamento tóxico que eu aceito é o com a minha gata, e essa pessoa me matar, e essa pessoa me machucar, e essa pessoa decidir que vai ser o meu fim. Porque pra uma pessoa instável, a cadeia é só mais um lugar. Então é indiferente pra essas pessoas aonde elas vão estar. E é indiferente pra essas pessoas também tudo que elas vão fazer, né? Ainda mais pra esses homens que consomem conteúdo red pill e tudo mais. Pra eles, mulher é literalmente um depósito de sperm, né? Enfim. Eu agradeço o relato e se você quiser me mandar a sua história de relacionamento, você pode mandar em tsmrelacionamentos@gmail.com. E foi isso, divas. O que vocês acharam? O que vocês teriam feito? Eu sei o que eu teria feito, tá? É isso, enfim. Se eu tivesse no mesmo espaço que esse bofe com uma gun, como ele tinha, eu tinha o prazer de soltar o tiro tudo pra cima pra descer ele na porrada. Enfim, gente. Boa noite. Quer dizer, bom dia, sei lá.